Opa, fiel, pós-jogo de Corinthians 1/0. Mas antes de falar sobre esse jogo, quero pedir para que você deixe o like, se inscreva no canal, dê essa moral para o corintiano que ama o clube. Então, fiel, o Coringão ganhou de 1/0, né, do Barra, consegue se classificar aí para a próxima fase da Copa do Brasil. A gente achou que seria até um pouco mais fácil, né, fiel? Porque o Corinthians no primeiro jogo conseguiu ali ganhar do Barra por 1/0, num jogo que o Corinthians foi com o time de reserva, foi com o time sem tanta vontade, jogou aquela bolinha mais ou menos, fez 1/0 lá. A gente achou que o Corinthians poderia ganhar mais fácil aqui, ainda mais quando foi anunciado que seria o time titular. Porque eu particularmente esperava até que o Diniz fosse poupar alguns jogadores hoje. Poupou o Bidu, beleza, mas achei que fosse poupar mais jogadores ali. E quando anunciou que seria o time titular, achei que o Corinthians fosse ganhar fácil do Barra, sinceramente. Claro que não é menosprezando o adversário, mas levando em consideração até o primeiro jogo. E o Corinthians começa indo para cima, né? Começa jogando esse jogo aproximado que o Diniz vem fazendo no time do Corinthians, fazendo volume de jogo, mas não criou tanta chance clara assim. Aí, numa falta, ali perto da entrada da área que o Yuri sofreu, o Garro bateu no canto do goleiro, a bola foi na trave e não entrou. E depois o Corinthians teve uma chance ali dentro da área, bola aérea. Desconsidere esse barulho, gente, o cachorro tá latindo aqui. E depois teve um lance que pode se considerar ali, claro, com interpretação do juiz, mas pra mim foi pênalti, bicho. A bola pegou na mão do cara do Barra, mas enfim, não foi marcado o pênalti e o Corinthians foi pro segundo tempo. Eu sempre falo aqui, né, no canal, que quando o time tá jogando em casa, quanto mais ele demora para fazer o gol, mais a pressão se volta contra o time que tá jogando em casa. E mesmo sendo o Corinthians, que tem uma torcida sensacional, que vai apoiar o tempo todo, isso acontece também, né? E eu sempre falo isso e hoje a gente viu o retrato. A gente viu que foi criando assim um frisson no estádio ali e um pouco de tensão. Até porque é um jogo de mata-mata, a vantagem do Corinthians era de apenas um gol. Então, se o Barra, mesmo que o Barra não jogou nada, o Barra não atacou o Corinthians, o Hugo Souza não trabalhou, não ofereceu ameaça ao Corinthians, mas futebol ele é apaixonante justamente porque ele é uma caixa de surpresas. E não bate e rebate na área, pode sair o gol numa arrancada, no contra-ataque, numa falha, enfim. Então ficava aquele clima de tensão pelo fato do Corinthians não fazer o gol logo e demorar muito para fazer o gol. Aí no segundo tempo, o Corinthians alugou o campo do Barra e foi para cima. Só que faltou qualidade ao Corinthians no último passe, né? O Corinthians não conseguiu criar chances assim realmente claras, dando aquele último passe. O Garro no segundo tempo, na minha opinião, tá, gente? Não foi tão bem. O Garro teve várias chances de cobrança de falta. Cobrou mal, não deu nenhum passe de ênfase para os atacantes. E o Corinthians acabou que não criou muitas chances claras, mesmo fazendo aquela pressão, mesmo jogando bem, envolvendo o adversário, mesmo cadenciando o jogo, controlando o jogo, o Corinthians não criou muitas chances claras de gol. Teve a chance do Yuri também no primeiro tempo, numa bola enfiada, que ele perdeu o gol. O Yuri tem que parar de perder esses gols, gente, que ele sai na cara do gol. Mesmo que não é de frente, como no lance que ele fez o gol, mas essas bolas que o cara vem no facão de lado e sai na frente do goleiro, ele tem que guardar. Ele perde todas, velho. Ou ele chuta no meio, ou ele chuta pra fora, ou ele, sei lá, ele nunca bate a bola de um jeito assim que você fala vai ser gol, sabe? Então ele tem que melhorar esse fundamento. Na verdade é um cara que já tem 25 anos, se eu não me engano, né? Não é hora mais de trabalhar fundamento. Mas enfim, não pode perder esses gols porque pode fazer falta. Se Deus livre e guarde, o Barra vai no contra-ataque e faz o gol, o Corinthians toma o gol. E esses gols que o Yuri perdeu, né? Mas enfim. Aí teve umas faltas pro Garro bater, ele bateu mal. Teve até uma ou outra que eu achei que ele deveria lançar na área, porque você tem o Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista que sai lá de trás da zaga para vir cabecear a bola. E são caras que decidiram pro Corinthians no ano já em bola aérea, principalmente o Gustavo Henrique, é claro, mas o Gabriel Paulista também. Então você tem muita gente na área, você tem dois zagueiros que cabeceiam muito bem. E claro que ele tem a confiança dele, ele quer finalizar, ele quer decidir, é um cara que não se esconde, beleza, mas
houve uma ou duas faltas ali que ele deveria lançar na área, até porque ele teve outras várias chances de fazer o gol, né, de faltas frontais, e ele bateu mal, né, chutou a bola na barreira, enfim. E o Corinthians continuou pressionando, o Caio César entrou muito bem, né, o Caio César entrou muito bem, pelo lado direito ali, deu uma correria danada, criou várias oportunidades para o Corinthians por aquele lado, entrou o Labiade não fez tanta coisa, teve um lance que ele poderia ter feito gol, mas se embolou com o zagueiro. Mas é um cara que você vê que tem um fundamento ou outro, né? Não é um canela de pau. Só que talvez o que falta para ele é a parte física. E o André, né, gente? O André não tá jogando bola. O André tá muito mal. Muito mal. No primeiro tempo, ruim. Segundo tempo, o tempo que ele jogou foi pior ainda. Muito mal o André. O Alan, hoje achei que fez até um feijão com arroz. Só que a nossa sorte é que o Barra é um time que não atacou, não chegou para atacar o Corinthians. Porque o Alan na marcação não é tão bom, não. Falha muito na marcação, em posicionamentos. E ele não tem a pegada que tem o Ranieri, né? Só que aí, no contra-ataque, né, uma roubada de bola, se eu não me engano, eu posso estar até queimando meu amigo, se eu não me engano foi do próprio Alan. Mas enfim, roubada de bola, sei que roubaram a bola, entregaram no Garro, o Garro, né, ele de frente, ele sabe o que fazer, ele naquela intermediária ele sabe o que fazer. Deu passe pro Yuri, entre os zagueiros, e o Yuri guardou, cavadinha por cima do goleiro. Um golaço, inclusive, do Yuri, que aí sacramentou, né? Porque o Barra não atacava o Corinthians pressionou o jogo todo, o Corinthians fez o gol, já tinha vantagem de um gol, então ali decretou. Aí o Diniz vai, tira o Yuri, tira o Galo. Eu acho que o Diniz já queria tirar esses caras antes, eu acho que o Diniz fez certinho de estar com o time titular. Porque vai que o Corinthians entra com o time reserva, toma um gol. Vocês já pensaram, toma um gol no primeiro tempo ali, a catástrofe que ia ser. A tensão que ia ser no jogo ia se tornar um jogo difícil, mais tenso do que já foi, sem precisão. Então, eu acho que a tendência dele era entrar com a cavalaria, fazendo o contrário do que muitos técnicos fazem, mas eu acho que é o correto. Mesmo que você quer poupar os caras, mas se é jogo de mata-mata e tal, você entra com a cavalaria, decide e depois você tira os caras para descansar. Depois cadencia o jogo. E eu acho que era isso que o Diniz queria fazer. O Diniz queria entrar com a cavalaria, decidir logo depois poupar os caras. Mas, tanto que na hora que o Yuri faz o gol, ele já tira logo o Garro, tira logo o Yuri, né? Coloca o Pedro Raul, coloca... não estou me recordando que o cara que entrou no lugar do Garro. Mas, enfim, é o Dieguinho, né? Final feliz, né, Fiel? Final feliz, Coringão consegue aí fazer uma partida impecável, impecável não, falei besteira, consegue fazer uma boa partida, né? Apesar de ter pecado muito por ser um Barra, o Barra é um time de baixa expressão, é um time que tecnicamente é ruim, né? Mas o Corinthians dominou o jogo, não sofreu riscos, literalmente, na verdade, não sofreu riscos, mas teoricamente sofreu porque a vantagem era de apenas de um gol até os 40 do segundo tempo, quando tinha vantagem de apenas um gol em relação ao Barra, né? Então, mas agora falar as notas de jogadores. O Hugo Souza quase não precisou fazer defesas, foi bem com os pés hoje, nota 6 para o Hugo Souza. Gabriel Paulista me jogou muita bola na marcação, quase fez um golaço. Gabriel Paulista, esse é um dos gols mais bonitos da arena, mas a bola explodiu na trave, nota 6,5 Gabriel Paulista. Gustavo Henrique também feijãozinho com arroz, legal ali, também não precisou ser tão exigido. Nota 6,5 para o Gustavo Henrique. Lateral esquerdo, Anguilera. O Anguilera, gente, é um cara que eu acho incrível o Corinthians não ter um lateral melhor que o Anguilera na base. Eu acho incrível isso, velho. Não sei como pode um negócio desse. Fez uma partida? Não fez, mas é aquele cara que não faz diferença nenhuma no jogo, velho. É um cara que vai marcar de bem para mais ou menos e não vai atacar, né? Então o Corinthians hoje sem o Bidu, no esquema tático que o Corinthians joga, com dois laterais apontados como pontas ali avançados, quando entra o Andileri, quando tá sem o Bidu, o Corinthians perde muito. Tanto que o Corinthians foi começar a criar um pouco mais quando o Bidu entrou, porque sobrecarrega muito o Mateuzinho. Nota 5 para o Anguilleri.
André, nota 5, jogou mal pra caramba. O Alan, nota 6,5, foi até bem. O Alan hoje, o Bidon participativo, nota 6,5. O Garro, participativo, porém não foi eficiente hoje, na minha opinião, mas deu assistência pro gol, nota 7 pro Garro. O Lingard, pra mim, hoje foi mal. O Lingard fez uma partida hoje, errou muitos passes, não finalizou, não criou. Então o Lingard, pra mim, foi mal hoje, merece nota 5. O Yuri Alberto foi péssimo, até o gol, né? Perdeu o gol, errou passes, matou contra-ataques, enfim, mas fez o gol, nota 7 aí pro Yuri Alberto. E é isso, fiel. Comente o que você achou. Pode comentar aqui se você concorda, se discorda da minha análise. Deixa o like, se inscreva no canal. E vai, Corinthians!